Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar o regulamento de licitações aqui do BRDE. Esse conteúdo é muito específico para o concurso aqui do BRDE, é claro, porque ele é o regulamento de licitações do banco. A gente tem a lei das estatais, que a gente já estudou, e na lei das estatais a gente tem algumas regras sobre licitações. E ali diz que cada empresa estatal vai ter o seu regulamento de licitações. Então, quando vocês estiverem trabalhando lá no BRDE, as licitações que passarem por vocês vão seguir as regras da lei das estatais e deste regulamento de licitações. Isso é muito interessante porque, com a lei das estatais, as licitações nas empresas estatais deixaram de ser regidas pela Lei Geral de Licitações. Então, nas licitações aqui do BRDE, vocês não vão seguir nem a Lei 8666, antiga Lei de Licitações, nem a nova Lei de Licitações, porque a Lei 14133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, não se aplica para empresas estatais. As licitações nas empresas estatais seguem aquelas regras que a gente viu lá na lei das estatais e também as regras do seu regulamento. Cada empresa estatal tem o seu regulamento de licitações. Então, essa norma que a gente vai estudar é uma norma que é utilizada somente aqui no BRDE. Somente as licitações do BRDE que vão seguir essas regras que a gente vai estudar. Bom, uma boa notícia. Para quem já estudou licitações alguma vez, o regulamento é bem parecido com a lei de licitações em geral. Não tem muitas diferenças, mas tem algumas e a gente tem que ter um cuidado. Bom, então é isso que nós temos aqui nesta norma chamada Regulamento de Licitações. Então vamos começar a conhecer a lei, ou melhor, a norma. Esse regulamento, então, traz as regras sobre as licitações e contratos, aqui somente no âmbito do BRDE. Então, toda compra e contratação de serviços, inclusive de engenharia e de publicidade, aquisição, locação ou alienação de bens e ativos que integram o patrimônio do BRDE, como compra e venda de imóveis, locação de imóveis, e constituição de ônus real sobre bens integrantes do patrimônio do BRDE, tudo isso sempre vai ter que seguir as regras deste regulamento. Então, sempre que o BRDE vai comprar bens de uso dos próprios servidores, como computador onde vocês vão trabalhar, papel, canetas, impressoras, tudo isso na aquisição ou na contratação de serviços, o BRDE tem que licitar. Ele tem que abrir uma licitação para que os interessados ofereçam suas propostas. Agora a gente tem aqui as situações que este regulamento não se aplica. E essa pode ser uma questão na tua prova. A banca pode te perguntar quais são as situações que se aplica e quais que não se aplica esse regulamento. A gente já viu as situações que se aplica, que se usa o regulamento. E agora eu vou mostrar para vocês as situações em que não se aplica esse regulamento. Não se aplica esse regulamento em contrato de patrocínio. O BRDE pode patrocinar alguma atividade. E quando o BRDE patrocina alguma atividade, quando ele vai escolher quem ele vai patrocinar, ele não vai fazer uma licitação. Então, contrato de patrocínio não segue essa norma. Tranquilo? O BRDE pode patrocinar eventos, atividades e tudo mais, sem precisar seguir essa norma. Segundo, o exercício direto da atividade finalística. A atividade finalística é a atividade fim do BRDE. E o BRDE é um banco que oferece contratos de financiamentos para produtos, serviços ou obras. E quando alguém vai buscar um financiamento no BRDE, para ser selecionado pelo BRDE para um financiamento, também não é uma licitação. O BRDE vai ter a sua sistemática, a sua forma de escolher, então, com quem que ele vai dar esses financiamentos. Não é por esta norma. Também a escolha de parceiro vinculada à oportunidade de negócios
decorrente de atuação concorrencial. Porque o BRDE, como ele é uma empresa estatal, ele está no mercado concorrencial com outros bancos, com outras entidades financeiras. E nessa situação, quando ele vai fazer parcerias de negócios, ele não precisa também seguir esta norma de licitações para escolher os seus parceiros. Então, a gente viu as situações em que se aplica o regulamento e as situações em que ele não se aplica. E uma questão da prova pode ser justamente saber quando se aplica e quando não se aplica. Bom, as licitações realizadas pelo BRDE também vão seguir as regras do artigo 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2016. Essa Lei Complementar 123 de 2016 é a lei das microempresas e empresas de pequeno porte. E esta lei traz algumas regras que favorecem essas pequenas empresas nas licitações. E essas regras são aplicáveis. É isso que está dizendo o item 4. Quanto a disposições preliminares, para que se faz licitação? A licitação, ela busca, em primeiro lugar, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para o BRDE. Quando o BRDE quer comprar alguma coisa, ele abre uma licitação. E quem quer vender para o BRDE esse produto, vai ofertar o seu preço. E geralmente, nem sempre, a proposta mais vantajosa é aquela de menor valor. Então, muitas licitações vão ser pelo menor valor. Quem oferecer o menor valor venceu a licitação. Então é isso, mas nem sempre é dinheiro, tá? Eu dei o exemplo do dinheiro, mas pode ser que conforme o tipo de objeto a ser contratado, a licitação exija melhor técnica, ou técnica e preço, outros critérios para selecionar o vencedor. Nem sempre é o menor valor, mas na maioria dos casos será. E aí, com essa licitação, também o BRDE vai evitar operações que caracterizem sobrepreço ou superfaturamento. O sobrepreço ou superfaturamento é quando a empresa cobra um valor acima do valor de mercado e obtém uma vantagem indevida. Para evitar isso, tem a licitação. Porque no momento que o BRDE coloca as empresas para disputar quem cobra menos, elas vão baixando o preço. E é muito difícil que no final ainda fique num preço abusivo ou superfaturado. As contratações também vão observar alguns princípios. Princípios que devem ser observados. Primeiro, da impessoalidade. A banca às vezes faz uma pegadinha trocando impessoalidade por pessoalidade. Cuidado, né? O princípio é da impessoalidade porque, em regra, o BRDE não escolhe com quem ele vai contratar. Ele quer comprar um produto, ele abre uma licitação. E quem vencer a licitação vai ter o contrato. Vejam, o BRDE não está escolhendo uma empresa A ou B. Ele está dando a todas a oportunidade de oferecer a proposta, e a que oferecer a melhor proposta vence a licitação. Então, a impessoalidade é um princípio que salta aos olhos aqui, né, nas licitações. Moralidade, porque com a licitação, a gente evita que sejam beneficiadas empresas por critérios antiéticos, né? Então, por exemplo, o BRDE, o presidente do BRDE não vai poder direcionar uma contratação para a empresa de algum amigo ou de algum familiar, o que seria ofensivo à moralidade. Com a licitação, todos vão ter a mesma chance, não vai ter esse privilégio indevido. Igualdade, por esse mesmo motivo. Publicidade, porque a licitação tem que ser toda pública, exceto, claro, aquele período que as propostas foram apresentadas que ficam em sigilo, mas, em geral, antes e depois a licitação é toda pública, né? Eficiência, porque com a licitação a gente vai buscar melhores resultados com menores custos. Probidade administrativa, porque fazer uma licitação é uma forma de fazer uma contratação honesta. A improbidade é quando se viola, né, essa honestidade na contratação. Economicidade, porque geralmente se busca um menor preço. Desenvolvimento nacional sustentável. Alguns critérios ambientais andam junto com as licitações. Vinculação ao instrumento convocatório, porque quando a licitação é aberta, é publicado um edital.
No edital, que é o instrumento convocatório, o instrumento que convoca interessados a ofertarem suas propostas, esse edital, ele traz as regras da licitação. E até o final da licitação tem que seguir essas regras previstas no instrumento convocatório. Busca da competitividade, porque tu coloca as empresas para competir quem tem a melhor proposta, e no fim das contas quem ganha com isso é o BRDE. E julgamento objetivo. A banca pode fazer uma pegadinha também trocando julgamento objetivo por julgamento subjetivo. O julgamento objetivo é um julgamento em que a comissão de licitação ou o responsável pela licitação vai olhar para as propostas, vai olhar para o edital e vai definir quem ganhou, sem dar nenhuma preferência, sem nenhuma subjetividade. Então o julgamento não é subjetivo, o julgamento é objetivo. E tem mais algumas diretrizes que a gente tem listadas aqui agora. Vamos lá. Padronização do objeto da contratação. Instrumentos e minutas. Por que tem essa padronização? Para garantir uma boa compra, é importante que a gente padronize aquilo que a gente costuma comprar. Então, cada vez que um setor precisa de canetas, não se abre uma licitação diferente. O setor de compras do BRDE já tem uma pesquisa e já sabe o tipo de caneta que é necessário para trabalhar. E quando eles vão comprar as canetas, eles seguem aquele padrão. Eles vão ter já cadastrados esses materiais que costumam ser comprados. E, claro, só poderão ser compradas canetas que atendam essa padronização. O edital, quando é lançado, ele traz no termo de referência justamente essas características que o bem deve ter. E isso já é tudo catalogado e padronizado no órgão. Também são padronizados os instrumentos convocatórios e minutas de contratos. Por que isso? O setor jurídico do BRDE, ele analisa esses contratos e já deixa essas minutas no mesmo formato. Por quê? Para evitar problemas jurídicos depois, né? Já tem os modelos, então, de editais e contratos e tudo mais. Busca da maior vantagem competitiva para o BRDE. Quer dizer, a gente vai colocar as empresas para brigar para que elas ofereçam a melhor proposta, o que vai ser mais vantajoso para o BRDE. Essa melhor vantagem considera tanto custos e benefícios, como também alguns elementos de natureza social ou ambiental, inclusive relativos à manutenção, desfazimento de bens e resíduos, índice de depreciação econômica e outros fatores de igual relevância. Então, na licitação também pode ser avaliado, por exemplo, como que a empresa contratada vai dar destinação para os lixos, pelos resíduos, né, o lixo gerado pela atividade, porque isso está ligado à questão ambiental e é interessante. Também, disposição final ambientalmente adequada aos resíduos, quer dizer que o lixo seja destinado para o lugar adequado, pelo tipo de lixo, que seja dado o tratamento adequado, se for reciclável, que se recicle, se for orgânico, que vá para o lugar adequado, se for um lixo diferenciado, que se dê esse tratamento diferenciado. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente reduzam o consumo de energia e recursos naturais. Favorece, por exemplo, uma empresa que usa energia eólica. Porque quando usa a energia eólica de ventos, a gente vai estar preservando a água, né? Porque em vez de utilizar a energia que vem da água, que a maior parte da energia vem das hidrelétricas, em vez disso está se buscando energia eólica com ventos. Ou quando usa painéis de energia solar, tudo isso é interessante e o BRDE nas licitações vai dar incentivo para empresas que sejam ambientalmente corretas. Também proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio de avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pelo BRDE e também a acessibilidade para as pessoas com deficiência, dando também atenção especial para que as empresas contratadas respeitem princípios de acessibilidade. A contratação a ser celebrada pelo BRDE, que por algum motivo cause impacto negativo
Sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados, depende de autorização da esfera de governo encarregada da proteção do patrimônio, devendo esse impacto ser compensado por medidas determinadas pela diretoria do BRDE. Então, sempre que numa contratação, de alguma forma vai atingir algum bem tombado por algum desses patrimônios, cultural, histórico, arqueológico ou imaterial, o BRDE vai precisar de autorização da esfera de governo encarregada. Se foi um município que tombou o bem, autorização da prefeitura. Se foi o Estado, autorização do governo do Estado. Se foi a União, autorização do governo federal. E aí, nesses casos, vão ter medidas para compensar esse impacto negativo eventualmente causado. Nos termos também da Lei das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2016, as licitações realizadas pelo BRDE devem observar os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, considerando como critérios de sustentabilidade os parâmetros utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico. Em outras palavras, o BRDE, nas suas licitações, vai se preocupar também com esses aspectos ambientais. O BRDE observará ainda, quando possível, a logística sustentável, quer dizer, todo o processo do fluxo dos materiais, serviços e informações, fornecimento ao desfazimento. Então, ele vai ver se o bem ou serviço que ele está contratando ou comprando não está gerando um impacto negativo no meio ambiente em alguma etapa da sua produção. É isso. Se analisa tudo para ver se a empresa que está fornecendo o serviço ou vendendo o produto usa as práticas ambientalmente corretas. O instrumento convocatório deverá formular também exigências de natureza ambiental para não frustrar a competitividade. E nas licitações que utilizarem como critério de julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e preço, quando não se escolhe o vencedor pelo valor, mas sim pela técnica da empresa, vários dados das empresas vão ser colocados em disputa para ver qual é a empresa melhor para prestar aquele serviço. Nesses casos, deve constar no edital também critérios objetivos de sustentabilidade ambiental, dando então mais pontos nessa classificação para a empresa que tiver melhores práticas ambientais. Então, quando há uma licitação por técnica ou técnica e preço, os critérios ambientais devem estar também no edital. E os editais para aquisição de bens, para compra de produtos e mercadorias, podem exigir ainda esses critérios de sustentabilidade ambiental. Que os bens sejam constituídos por material reciclado, atóxico, biodegradável, entre outros. Que sejam observados requisitos ambientais para obtenção de certificado pelo Inmetro e que os bens devam ser preferencialmente acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, para garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento. Essa comprovação pode ser feita mediante a apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada. E os editais para a contratação de serviços devem prever que as empresas contratadas vão adotar mais essas práticas de sustentabilidade aqui. Aqui eu vou deixar para a leitura de vocês, são práticas principalmente que incentivam o uso, evitar o desperdício de recursos naturais e também dar a correta destinação e reciclagem ao lixo, quando for o caso. Basicamente é isso que nós temos aqui. Bom, agora nós temos um glossário. O glossário traz alguns conceitos que são utilizados ao longo desta norma. E sobre o glossário, nós vamos conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.